Sábio, só Deus, Criador e possuidor de toda a ciência, porque Ele criou tudo, Ele criou todos nós. Sabedoria maior não existe. Continuando, é curioso porque ao criar todas as coisas, você imagina o planeta que nós vivemos, né? É um planeta pequeno comparado a outros e a galáxia. E às vezes eu percebo que as pessoas tentam colocar Deus dentro da nossa realidade, humanizar Deus, digamos, né? E imagina o tamanho de Deus, se Ele criou tudo. Olha o tamanho do universo, olha o tamanho, a complexidade de tudo, né? E aí eu te pergunto, né? Você acharia que na nossa realidade, dentro do nosso universo, Deus caberia? Por um lado, sim, na mente, no coração. Mas se você pensar metafisicamente, é às vezes equivocado, né? Humanizar Deus, colocar Ele dentro de uma realidade humana. Então, só para pensar, né, sobre isso. E a parábola do semeador, né? Tem várias parábolas aqui no livro de Mateus, no capítulo 13. E o capítulo 13, de 1 a 9, ele diz que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aí vem a explicação da parábola, né? Então se aproximaram os discípulos e disseram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhe é concedido isso, ele falava parábola, pois ao que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram o que os ouvidos ouviram e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, caso assim eles procedessem. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes, e não virão, e ouvir o que ouvides, e não ouvireis. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
O que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém, os cuidados, né, do mundo e as fascinação da riqueza sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É interessante que a parábola do semeador, no Mateus 13, de 1 a 9, né, ela é explicada em Mateus, que eu li agora, 13, de 10 a 23. E é interessante porque você percebe, né, que em muitas coisas Deus ele usa parábolas. Jesus aqui, né, no caso, usa parábolas e usa coisas pequenas para que nós compreendamos, porque nós somos pequenos, né? E ele é grande, e se ele usasse coisas, né, do cotidiano dele, nós nunca entenderíamos. E aqui mostra, né, que algumas pessoas às vezes ouvem, mas não entendem, na verdade não estão preparadas, não porque ele não queira, é porque eles mesmos, né, fecham o seu coração, às vezes fecham até os olhos para não ver. Como dizia Tertuliano, né, não há nada mais forte em aprisionar um ser do que suas próprias convicções. A parábola do joio, por exemplo, é interessante que ela é explicada aqui em Mateus 13, também de 24 a 30, que diz: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto o homem dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa sementes no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que arranquemos o joio? Ele diz: não, para que ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixe-os crescer junto à colheita, e no tempo da colheita direis ao cefeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-o e feche para ser queimado, mas o trigo recolhe-o no meu celeiro. Então, enquanto crescia, não dava para fazer a decepção, né? A desassociação de um para o outro. Mas quando crescerem, né, pelos frutos e por tudo, até pelo visual, né, era facilmente possível separar. Essa parábola de Mateus 13, 24 a 30, né, é muito interessante. Isso é ver de uma sabedoria, né, e de uma facilidade de compreensão através da parábola. E temos a parábola do grão de mostarda em Mateus 13, de 31 a 32, que diz: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então é interessante também, né? Pequeno, mas se torna grande. A parábola do fermento também, em Mateus 13, de 33, versículo 33, diz que outra palavra, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu entre medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, vai entranhando ali na massa, né? Vamos imaginar uma massa de povos, né? E ali vai entranhando e vai levedando, né? Toda a massa. Porque Jesus falou por parábolas? Está descrito aqui em Mateus 13, de 34 a 35, que diz: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas
desde a criação. Então, uma sabedoria, né, para se fazer entendido facilmente. Como eu disse, né, ele teve que se fazer homem e teve que fazer, né, essas explicações sábias através de parábolas, para que ele, diminuindo-se e se tornando, né, como nós, não somente tivesse a propriedade dos 30 anos que ele viveu para os 3 anos de ministério, mas também tivesse a sabedoria ao realmente tocar, né, nossas almas. E a explicação da parábola do joio também é descrita aqui em Mateus 13, de 36 a 46. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, as boas sementes são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido, lançado ao fogo, será a consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que juntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ranger de dentes, e então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, chegará, né, o momento do juízo, mas hoje nós vivemos na era da graça ainda. Temos que levar o amor de Cristo, né, para que as pessoas o conheçam, e passando a amá-lo, porque quando você ama alguém, essa pessoa tem uma autoridade maior. O que ela diz, você recebe, né, de melhor grado. Mas esse é um processo. E depois, aí vem o trabalho, né, que é só dele, do Espírito Santo, em trabalhar na vida de cada um, até que venha o juízo. Nós temos aqui a parábola do tesouro escondido, em Mateus 13, 44, né, que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele sabia que ele tinha um tesouro. E o tesouro hoje é conhecimento, né, de Deus, da palavra dele, de como que é esse tesouro, né, que pode nos libertar e nos tornar uma vida mais leve, porque ele diz, né, que o fardo dele é leve. Temos também a parábola da rede, em Mateus 13, de 45 a 46, que diz, de 47, 44, a parábola da pérola, na verdade, que é descrita em Mateus 13, 45 e 46. Da pérola é muito parecido, né, com o do tesouro, que diz que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura por pérolas, e tendo achado a pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra, porque sabe, né, do valor. E aqueles que não sabem é como as outras parábolas, né, que dizem que é a semente que cai, né, numa terra infrutífera. Mas quem entende, né, sabe a dimensão e toda a grandiosidade, apesar dele ter se feito pequeno, daquelas parábolas simples. Quem tem o coração voltado para ele realmente tem essa percepção. E agora nós temos a parábola da rede, que é descrita em Mateus 13, né, de 47 a 50, que diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe, né, peixes de todas as espécies, e quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para o cesto e os ruins para fora do cesto. Assim será a consumação dos séculos. Sairão os anjos, separarão o mal
dos justos, lembrando sempre que os justos justificados por Cristo, porque não existe nenhum ser que seja perfeito, nem mesmo os anjos, como diz na própria palavra, né, no livro de Jó, em relação aos anjos. Assim será na consumação. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Você vê que é um fogo que não queima, porque senão consumiria. É um tormento. Então, quando nós não temos as boas novas como algo para que nós nos der bem, porque essa é a ideia, né, de Cristo, que o Evangelho seja boas novas para que nós nos der bem, não para que nós tenhamos medo do que pode nos acontecer, mas do amor de Cristo para que nós, atentando a palavra, nós nos dê bem. Não é um manual de instrução que você deve seguir cegamente. Diz, né, que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Então, às vezes questionar, mas também compreender as coisas. Isso não é para que você separe o que pode trazer de ruim e de bom simplesmente pelo medo, mas pelo amor de Cristo, pelo cuidado dele com cada um. Então a palavra é isso, boas novas, para que você se dê bem. A ideia dele é essa, para que todos os filhos, né, como um bom pai, se dê bem. E quando você compreende isso, cai no coração que realmente entende, e não como essas pessoas às vezes que pregam um evangelho, né, do ódio, de algo que não traz nenhum fruto bom, não faz ver o outro, né, como uma vítima de si mesmo, ao trazer o evangelho e a mudar sua mente para que ela se atenta, né, o quanto isso é valioso como tesouro. Coisas novas e velhas, né, é descrito aqui em Mateus 13, de 51 a 52, que diz: E entendeste todas essas coisas? Responderam-lhes: Sim. Então ele lhe disse: Por isso todos os escribas versados no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, o entendimento, né, dessas coisas são simples, são para pessoas que têm um coração, né, onde realmente vai frutificar o coração de amor e não coração de ódio, ou uma mente apenas voltado para o medo do que pode lhe acontecer caso não suscite. As boas novas é justamente o contrário, para que você dê bem, para que você veja o grande amor dele, e em frutificar esse amor, quantas pessoas podem ser alcançadas, né, através disso, para que elas também se dê bem, que se vá bem. E Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Em Mateus 13, de 53 a 58, fechando esse capítulo 13, diz que, tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e disseram: De onde vem este? De onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, que eram os 4 irmãos de Jesus, por parte do pai e da mãe ali, né? Que ele foi concebido de outra forma, como sabemos. Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isso? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse é um outro detalhe interessante, né? Às vezes, no meio dos seus, por ser conhecido, às vezes as pessoas não têm, é igual um advogado na família, como um pastor, como um médico, às vezes não tem tamanha credibilidade ali dos seus com dos outros, né, lá fora. E Jesus, ele passou por isso. Por ele ser dali, as pessoas admiravam, mas questionavam, né? Ué, mas esse é um de nós, e aí falou da família, né? Como se ele não pudesse, né? Tá tendo tanto sabedoria e tanto
conhecimento e falasse de coisas, né, de forma tão sábia. Então, às vezes, né, no meio dos seus, né, ou no meio dos nossos, nós realmente não somos reconhecidos como ele, né, no meio dos deles não foi. Mas é interessante percebermos, né, esse estudo através de parábolas para podermos ver que ele se fez pequeno, usou através de parábolas para que nós entendêssemos e assim ele pudesse alcançar o coração daqueles que realmente tivessem uma sensibilidade, né, voltada para as coisas do outro mundo, vamos dizer assim, né? E não somente das coisas que a gente pode ver com os olhos. E isso às vezes é uma questão de sensibilidade, né? Está voltado realmente, está com o coração realmente voltado para o amor. E quantas pessoas hoje às vezes, né, elas têm o coração voltado para coisas materialistas, para um mundo assim, para ídolos, né, para líderes, e aí ela se perde. Por quê? Porque o coração dela às vezes distorce. Como eu ouvi pessoas falando, se Jesus estivesse aqui hoje, ele lutaria com espada. Então, quer dizer, chega a ser uma coisa assim inacreditável, né, de você ouvir. Então, como que o coração do homem vai se perdendo? Mas Deus, ele não muda. Então, Jesus, ele veio para pregar o amor dele, né, por cada um, sabedor nós do nosso pecado, das nossas falhas, e todo dia que nós temos que voltar, né, para ele, para que ele possa nos justificar e para que possamos, né, ser chamados de justificados por Cristo. Amém?